Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso conteúdo de ontem, que eu estava lá em Recife, acabei não conseguindo gravar. Cheguei muito tarde em Belo Horizonte e agora que eu cheguei aqui em casa. Bom, vou falar com vocês hoje sobre sociedade, sobre sócio. Se você está montando uma empresa ou se você tem uma empresa, você provavelmente vai ter que lidar com sócios, com sociedade. E é muito importante você entender alguns aspectos da sociedade que você vai descobrir no meio do caminho, se você já não sair com isso já meio que pré-definido. Bom, o primeiro passo é o seguinte: no começo a gente quer um sócio que só vai entrar com dinheiro, talvez, sabe? No meu caso, eu queria um sócio que só fosse me ajudar a pagar as despesas para começar o meu negócio. Às vezes você resolve fazer uma sociedade com a pessoa porque essa pessoa é sua amiga ou porque essa pessoa vai te ajudar de alguma forma, vai contribuir com você ali no início. É muito importante você definir desde o início, se você for ter sociedade, tá? Sociedade é como um casamento. E casamentos têm brigas, tem problemas, tem coisas que as pessoas não... São visões diferentes, gente, são dois seres humanos. Então nem tudo vai ser perfeito. Por melhor que seja o seu sócio, você vai ter momentos que vai discordar dele, que ele vai discordar de você. Então é importante que você já parta desde o início entendendo isso e já deixando claro qual é o papel de cada um na sociedade. Qual é o papel de cada um, o que cada um deve fazer, o que se espera de cada um. E também, gente, é importante vocês entenderem o seguinte: mesmo como sócio, você pode receber remuneração diferente. Mesmo duas pessoas que sejam donos de uma empresa e ambos tenham 50%, isso não quer dizer que o salário dessas pessoas deva ser o mesmo. Esse 50% é na distribuição de lucro. Com diz respeito ao salário, a remuneração deve ser compatível com o esforço que cada pessoa está fazendo. Em outras palavras, se um sócio tem outra fonte de renda e trabalha na empresa meio período, e um trabalha 100% período integral, esse que trabalha 100% período integral deve ter uma remuneração maior do que o que trabalha menos. E não só porque são sócios, eles têm que ter a mesma remuneração. Um outro ponto importante é você saber que, como sócio, você também é funcionário da empresa, você é colaborador. E esse salário que você recebe mensal, que se você não tira, você está cometendo um erro muito grande, você tem que tirar salário da sua empresa, tá? Não como salário, você vai tirar como se fosse um adiantamento de lucro, mas a título de salário, para você bancar suas despesas. E o lucro mesmo é só quando apurar lucro, trimestre, semestre, anual, de acordo com o seu modelo de negócio, com aquilo que você já predefiniu. É muito importante saber que sócio, e você como sócio, como funcionário da empresa, você também pode ser demitido e deve ser demitido caso você não esteja entregando de acordo com aquilo que a sociedade espera. É muito importante você já deixar isso tudo pré-definido. Por quê? Porque a empresa tem que ser maior do que os sócios, a empresa tem que ser maior do que você e maior do que o seu sócio. Então, se você vai começar um negócio, tenha isso em mente. Tenha em mente que a empresa em primeiro lugar, aquilo que eu já falei antes. Empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Empresa bilionária, dono milionário. A empresa tem que estar sempre um ponto acima da gente, sabe? Você tem que colocar a empresa em primeiro lugar, tem que colocar a companhia. Porque, por exemplo, você pode no futuro da sua operação continuar sendo sócio e recebendo os dividendos, recebendo ali trimestralmente, semestralmente, os lucros dessa companhia. Então, assim, nunca pague para você ou para um sócio mais do que você pagaria para alguém fazer a mesma coisa. Porque é melhor você ter alguém fazendo isso nesse caso. É claro que isso não se aplica quando a gente está falando de propriedade intelectual, coisas que são segredo, coisas que só os sócios e os detentores da empresa devam saber. Mas é muito importante você entender isso. Muito importante você definir os papéis de cada um, o que cada um vai fazer, até onde que vai o direito de cada um, até onde que o outro assume, deixar isso tudo bem definido, entender que a remuneração ela não tem que ser a mesma, ela não tem que ser igual à remuneração mensal. A remuneração mensal é de acordo com as despesas que você tem como pessoa física e também com o seu empenho para a empresa, para com a companhia, e não com relação ao fato de você ser sócio. Eu tenho um salário na minha empresa, não importa quanto que ela tenha de lucro, eu só tenho um salário. Meu salário é fixo, meu salário é o mesmo, ele não muda, ele muda anualmente, mas ele não muda, ele é o mesmo ali. E eu tenho que viver com aquele salário, eu tenho que sobreviver com aquele salário. O que passa disso, aí vem as distribuições de lucro, que acontecem trimestralmente, semestralmente, se eu quiser distribuir lucro.
Por que se eu quiser distribuir lucro? Porque se você está distribuindo lucro é porque você não tem nada o que fazer com dinheiro na empresa para a empresa poder crescer. Porque o ideal é que a empresa cresça e que se distribua o mínimo possível de lucro para que a empresa continue crescendo, crescendo, crescendo e que no futuro você possa distribuir lucro e que vai ser muito maior isso, entendeu? Então, em vez de você distribuir tipo 100 mil agora, você vai juntando, trabalhando, fazendo a empresa crescer para que você possa, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, distribuir 1 milhão, 2 milhões a cada trimestre. Então, foco no crescimento. A nossa empresa cresceu muito porque eu recebi um investimento inicial lá de 20 mil reais e a gente faturou, sei lá, quase meio bilhão de reais vindo desse investimento. Por quê? Porque a gente reinvestia. Então eu pegava o lucro, reinvestia, pegava o lucro, reinvestia. E assim a gente foi crescendo, crescendo cada vez mais. Então é importante que a empresa cresça. A prioridade é a empresa, não você. Se você tomar a empresa ou o seu sócio, o seu negócio não vai para frente, você não vai conseguir um negócio de longo prazo, tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje, falando sobre sociedade, é muito importante. É como diz a Bíblia sobre casamento, melhor que não case, mas se for se abrasar é melhor casar. Então, mesma coisa, é melhor que você não tenha sociedade, mas se for algo que te complemente, top. E outra coisa, procure sócio que vai te completar. Sócio que tem habilidades diferentes das suas, não que vocês dois saibam as mesmas coisas. Assim vocês se completam e também têm opiniões diferentes sobre os assuntos, tá? Porque a inteligência colegiada, a inteligência coletiva, ela é superior à inteligência individual. Não importa quão inteligente você seja, se juntar muitas pessoas, eles vão ser mais inteligentes que você, por causa da deliberação ali de ideias, etc. Então é isso aí, pessoal. Nosso conteúdo de ontem, tá? De ontem, que eu estava viajando. Tá aí, de vez em quando eu vou acabar não conseguindo postar no dia, mas eu tô sempre postando aqui no meu compromisso de pelo menos um conteúdo por dia, nesses 30 dias que a gente tá aí até o dia 5 de outubro do mês que vem. E é um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê daqui a pouco, ou talvez hoje ainda, eu já soube o conteúdo de hoje, eu espero que sim, daqui a pouco. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.